Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar tudo de logaritmo para vocês de uma forma bem simples, bem intuitiva, para a gente sair daqui entendendo as ideias e conseguindo fazer os exercícios do Enem, por exemplo, com muito mais facilidade. Então é o seguinte, os logaritmos, eles são uma invenção matemática, né, na verdade, criada por uma necessidade. E quando a gente analisa as duas coisas que fizeram os matemáticos criar isso, a gente entende tudo de logaritmo, que é a sua definição e as suas propriedades, as suas operações, certo? Então a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que o logaritmo, ele é um raciocínio inverso dos exponenciais. Por isso na escola a gente estuda função exponencial primeiro e depois o logaritmo. O logaritmo ele é um pensamento de inversão, ele volta o exponencial. E por que ele foi criado dessa forma? Quando a gente pega as sequências exponenciais, elas têm um crescimento muito rápido, não é verdade? Então, pensando na primeira delas, que é a sequência do 2 elevado a x, né? A primeira porque é o menor, 2, a gente vê que isso chega um momento que começa a ficar muito acelerado. Vamos lá comigo rapidão, dá uma olhada aqui, olha. 2, 4, 8, 16, 32, 64 são as potências do 2, sempre dobrando, né? Chega um momento que começa assim, 256, 512, 1024, 2048, e aí fica muito difícil de representar isso graficamente. Se a gente for fazer na escala, chega uma hora que nem tem como. Os computadores, eles utilizam muito do logaritmo, quem vai estudar informática, computação em geral, vai ver muito isso. E aí, quando vai representar lá, num gráfico, no computador, isso explode, chega uma hora que não tem como mostrar mais, né? Então, eles criaram uma maneira de simplificar essas curvas, esses crescimentos e transformar esses números muito grandes ou até muito pequenos numa representação através do seu expoente. Logaritmo, então, gente, é um expoente. Como é isso? Veja bem. O expoente, ele eleva o número, vamos pegar um expoente aqui qualquer, vamos pegar o 5, 2 elevado a 5. Ele eleva esse número e chega a um resultado, 32. O logaritmo, ele quer pegar esse resultado e não considerar o seu tamanho, mas considerar só o seu expoente. Então, o logaritmo seria logaritmo de 32 numa certa base, e a resposta aqui seria 5, ou seja, um pensamento de volta. O logaritmo, ele volta esse resultado e considera o seu expoente. Então, o logaritmo de 32 na base 2 é 5. Por quê? Porque 2 elevado à quinta potência é 32. A gente até brinca que é uma regrinha aqui da bundinha, né? Porque ao desenhar isso dá esse formato aqui de coração ou de bundinho, como vocês quiserem ver. Porque eu sempre estou pensando isso, 2 elevado à quinta potência é igual a 32, certo? Então, gente, entendido isso, nós vamos daqui criar tudo que é necessário para você aprender e o que vai ajudar você a resolver os exercícios, certo? Então, vamos treinar um pouquinho para você ficar craque nessa história do que é o logaritmo. Logaritmo, por exemplo, de 8 na base 2. O que eu estou te perguntando? Qual é o expoente do 2 que resulta em 8? O expoente do 2 que resulta em 8 é 3. Cuidado para você não confundir logaritmo com divisão, né? Logaritmo é o expoente. Então, eu estou sempre fazendo esse retorno do expoente, tá? Muito bem, feito isso, o que o pessoal conseguiu? Conseguiu pegar esses números muito grandes e transformar numa sequência muito mais simples, numa escala de expoentes. E aí, se os expoentes vão de 1 em 1, a gente tem uma escala também que vai crescer de 1 em 1. Nós vamos ver isso aplicado ao estudo do pH de substâncias químicas, ao estudo de intensidade de som. Todas essas escalas, elas são escalas logarítmicas, porque se trata de números muito grandes, como é
a intensidade do som, por exemplo, né? O volume, a intensidade. E de pH, que é um caso em que é um número muito pequeno, porque se relaciona a uma concentração dos íons de hidrogênio. Então, aí é um número muito pequeno, decimal, assim, 0,000005. Então, a escala do pH transforma esse número só no seu expoente e aí fica muito mais fácil de trabalhar. Então, a gente nunca imaginou que serviria para isso, né? É tudo muito prático, muito aplicado, por isso cai tanto no Enem, certo? Então, beleza, vamos dar uma olhada agora nos logaritmos na base 10, os logaritmos decimais. Veja aqui, quando a gente considera essa sequência, olha, 10, 100, 1000, a gente tem um caso de crescimento muito mais acelerado do que o anterior, né? Então, quando eu transformo isso somente no seu expoente, isso simplifica demais, né? E aí, para aquele problema do gráfico, fica então resolvido. Olha, se a gente pegar, por exemplo, o logaritmo de 100 mil. Logaritmos de 100 mil na base 10 é 5. Por quê? Porque eu quero saber quantas vezes o 10 precisa ser multiplicado por ele mesmo para dar 100 mil. E é 10 elevado à quinta potência. E aí, nesses casos, é uma coisa interessante, porque basta calcular, né? Basta contar a quantidade de zeros. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 5 zeros. Então, 10 à quinta é 100 mil e, portanto, o logaritmo de 100 mil é 5. Nós temos também os logaritmos dos números decimais. Aqui é muito importante você lembrar notação científica, né? Então, por exemplo, se eu tivesse logaritmo de 0,01, quanto é isso? Lembrando de notação científica, nós temos que o 0,01, ele é 1 sobre 100, certo? E 1 sobre 100 é 1 sobre 10 ao quadrado ou 10 elevado a menos 2. Então, aqui pensado dessa forma, eu teria logaritmo de 10 a menos 2, nessa base 10. E aí, qual é a resposta? Qual é isso? Qual é o expoente dessa base que dá 10 elevado a menos 2? A resposta é menos 2, já está aqui, ó, no expoente elevado que a gente colocou, né? Então, quando eu já consigo transformar aquele número numa potência, o resultado é o próprio expoente. Eu não preciso nem aplicar a definição, basta pegar o expoente. Isso depois vira uma propriedade lá para frente, mas não se prenda a regras, se prenda ao sentido aqui, certo? Então, quando você vê logaritmo de 10 elevado a alguma coisa, a resposta já é isso. Então, nosso logaritmo de 0,01 é menos 2. E a gente já começa a entender, então, quando você vai ter um resultado positivo e quando você vai ter um resultado negativo. Positivo vai ser sempre que o número for maior que 1, porque seriam potências positivas. E negativo vai ser sempre quando o número for menor que 1, porque vai ser uma potência negativa, certo? Então, vai entendendo aí essa lógica, até por essas tabelinhas aqui, que vai te ajudar bastante. Beleza, pessoal, seguindo aqui, vamos pensar agora nas operações. Uma das coisas que motivou as pessoas a criarem os logaritmos eram para simplificar multiplicações. Lembra que eu falei para vocês? Veja, se eu tenho que multiplicar 32 vezes 128, vamos imaginar essa multiplicação aqui, 32 vezes 128. Numa época em que não tem calculadoras tão potentes, né, que façam cálculos tão rápidos, isso aqui era uma inquietação dos matemáticos, simplificar isso. Inclusive depois para as máquinas fazer isso de uma forma mais rápida. Quando a gente pensa em 32 vezes 128, nós temos 2 à quinta vezes 2 à sétima. Dá uma olhadinha aqui pela nossa tabela. Lá pelas propriedades dos exponenciais, a gente sabe que uma multiplicação de expoente de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Então, 2 à quinta vezes 2 à sétima é 2 elevado a 12. Isso faz sentido para você? Faz, né? Porque aqui eu tenho 2 multiplicado 5 vezes.
E aqui eu tenho 2 multiplicado 7 vezes. Quando eu somo 5 com 7, dá 12. Então, esse 2 estava multiplicando 12 vezes, certo? Então, multiplicar o 32 pelo 128 é elevar o 2 à 12ª potência, que se eu já tiver na tabela, é 4.096. 4.096. Olha, então, ao invés de multiplicar esse número, eu vou somar os seus expoentes, certo? E vou olhar aqui na tabela. Então, pronto, 4.096. Então, eu estou transformando uma multiplicação numa soma. Multiplicar esses dois números é somar os seus expoentes, né? Então, isso, para um processo das máquinas, facilita muito. E aí, o que isso tem a ver com logaritmo, Gisa? Tem tudo a ver, porque o logaritmo não é o expoente. Então, a gente tem como propriedade dos logaritmos esse fato aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente tem, então, logaritmo de um produto, se eu estivesse pensando nessas duas coisas aqui, né? Logaritmo de 2/5 vezes 2/7, o que vai ser isso? O logaritmo do produto. Se a gente aprendeu que o logaritmo é o expoente, então ao multiplicar aqui no logaritmo, isso vai virar uma soma, porque na multiplicação a gente soma os expoentes. Então o produto vai virar o logaritmo de 2/5 mais o logaritmo de 2/7. Se eu estiver pensando tudo na base 2, essa resposta será 5 mais 7, que é 12. Porque os logaritmos aqui podem se anular, né? A resposta é só o expoente. Então, basta somar 5 mais 7, 12. Gisa, repete isso, por favor. Repita. Então, olha, primeira propriedade dos logaritmos. Quando eu estou multiplicando um número dentro do logaritmo, isso vai abrir como uma adição. Por quê? Lembrando lá das potências, né? Nas potências é o contrário. Eu tenho 2/5 vezes 2/7, isso vira uma adição, 2/5 mais 7, que dá 12. Aqui nos logaritmos, o produto junto vai separar numa adição, certo? Lembrando que os logaritmos são os expoentes, tá? Então, é a primeira propriedadezinha. A gente estuda isso nos livros, na escola, de uma forma muito teórica. Eu queria que aqui vocês pensassem, conseguissem entender essa lógica, né? O produto nos logaritmos vira a adição de logaritmos, porque logaritmo é um expoente. E na multiplicação a gente soma os expoentes, certo? Então isso aqui, se vocês pesquisarem na história da matemática, é um fato muito interessante nesse surgimento, nesse momento, lá no século XV, tá? Pensando de forma análoga, se o produto vira a adição, então a divisão, por exemplo, um logaritmo de 2 dividido por 4 na base 2, será o logaritmo de 2 menos o logaritmo de 4. Então, a multiplicação virou adição, a divisão virou a subtração. E a potência, que é um muito utilizado também, se eu tivesse, por exemplo, logaritmo de 2 elevado a m, por exemplo, né? Qualquer expoente, aqui eu vou colocar um expoente genérico. Eu estou pensando aqui numa potência, porque logaritmo é expoente, né? Um expoente elevado a um outro expoente. A gente sabe que expoente de expoente eu multiplico. Então, esse m que está elevando o logaritmo, ele vai virar uma multiplicação. Ele vai virar um logaritmo, m logaritmo de 2. Certo? E aí, em qualquer base, né? Se aqui tiver base 2, aqui também é base 2. Veja que a gente já tinha visto isso antes pela própria propriedade, pela própria definição de logaritmo. Porque se tiver tudo na mesma base, o logaritmando e a base, a resposta é o próprio expoente, certo? Isso aqui vai valer quando
isso aqui não acontecer, né? Por exemplo, se eu estiver falando de logaritmo de 2 numa base 10, que aí eu não sei o valor, elevado a um m, então isso vai cair multiplicando m logaritmo de 2 na base 10, eu não tenho a resposta, porque esses dois números não são iguais. Então aí vai valer, né? Vai ser importante deixar dessa forma, tá? Mas de forma sintética, para você memorizar, grave o seguinte: o produto dentro de um logaritmo abre como uma soma de dois logaritmos. A divisão dentro do logaritmo abre como a subtração de dois logaritmos. E a potência no logaritmo dá o tombo, que é uma coisa que a gente usa, dá o tombo e vira um produto, certo? Porque potência de potência, você multiplica os expoentes, né? Então, você vai multiplicar o expoente pelo logaritmo, que já é uma potência, certo? Gente, então para a gente entender essas propriedades, entender toda a história também dos logaritmos, né? Vamos ver um exercício aqui interessante. A gente tinha falado antes que a escala pH é uma escala logarítmica, né? Então, olha, considerando que o pH é igual ao menos logaritmo da concentração de H+, e que o logaritmo de 2 é aproximadamente 0,3 e o logaritmo de 3 é aproximadamente 0,48, calcule o pH de uma substância que tem concentração de H+ igual a 0,0006 e verifique na escala se ela é ácida, neutra ou alcalina. E aí, Giza, o que nós temos aqui? Primeira coisa, eu vou falar da matemática e depois a gente lembra lá da escala pH, né? Que você já deve ter estudado em química, essa sequência, o que cada número desse representa em relação à acidez da substância, tá? Então vamos lá, considerando essa concentração 0,0006, como calcular o log desse número? Porque o pH é o log desse número. Lembra que eu disse que eu preciso transformar um número muito pequeno em um outro número na escala? Seria esse aqui o caso, né? Como transformar 0,006 em um número melhor, que pertence inclusive à escala dos pH. Você não vai ver lá na escala esse número aqui. Você vai ver um número entre 1 e 14. Então, isso aqui vai ter que pertencer a isso, né? Então, nós queremos o logaritmo de 0,0006. E aí, o pH vai ser menos esse valor, vocês vão até entender por que desse menos, tá? Então, colocando esse número aqui em potências do 10, transformando em notação científica, nós temos logaritmo de 6 vezes 1, 2, 3, 4, 10 elevado a menos 4. Não é verdade? Porque esse número seria 6 dividido por 10.000. O 10.000 se transforma em 10 à quarta e quando ele sobe, ele vem 10 a menos 4. Lembrando da regrinha de notação científica, se a vírgula está à esquerda, né? Se você tem um número menor que 1, então o expoente na potência de 10 vai ficar negativo, certo? Então, nós temos 6 vezes 10 elevado a menos 4. Olha aqui, que interessante. Nós já começamos com produto. Se eu tenho produto, isso pode virar a soma. Então, 6 vezes 10 a menos 4, eu posso abrir como uma soma de logaritmos. Então, eu vou ter logaritmo de 6 mais logaritmo de 10 elevado a menos 4. O 10 elevado a menos 4, ele já sai direto, porque esse nosso logaritmo do pH, a base é 10, né? Então, aqui, o resultado é o expoente. O resultado aqui é menos 4. Só nos falta calcular quem é o log de 6. E é para isso que ele nos deu esses valores desses logs aqui. Isso é muito comum, tá? Você vai utilizar o que ele deu para calcular um log desconhecido. Então, nós temos logaritmo de 6. Como calcular isso? A partir do 2 e 3. Veja bem, 6 não é
2 vezes 3, se eu fatorar esse número, ou seja, transformá-lo em produto, eu tenho 6 dividido por 2, 3, 3 dividido por 3, 1. Então, 6 é 2 vezes 3. Então, logaritmo de 6 é logaritmo de 2 vezes 3. E esse produto, mais uma vez, se transforma em adição. Logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Né? Como eu já sei o valor, eu já vou até colocar aqui 0,3 mais 0,48, que vai ser 0,78. Cuidado aqui, vírgula embaixo de vírgula. Então, 3 soma com 4 e o 2 desce, 0,78. Então, no nosso cálculo de pH, eu vou ter 0,78 e esse menos 4, né? Que já é esse resultado do log aqui. Então, será 0,78 menos 4 será 3,22, confere? Negativo, porque é menos 4 aqui, conserva o sinal do maior. Aí, menos com menos dá mais um pH igual a 3,22. Veja o porquê do menos dessa fórmula do pH. Sempre a concentração é um número menor que 1. Então, o logaritmo desse número menor que 1 vai ser negativo, porque é uma potência negativa que gera esse resultado decimal. Sendo esse valor negativo, a fórmula contém esse menos, porque ao final, o menos com o menos vai ficar mais. Então, a gente tem uma escala mais simples, né, só com números positivos. Lá na escala de pH, nós sabemos assim, ó, começando do 1 até o 7, os valores das substâncias que encontrarem nesse intervalo serão ácidas. Se for exatamente 7 ou ali ao entorno, serão substâncias neutras. E de 7 até 14 serão substâncias alcalinas. Então, essa nossa substância que chegou nesse valor é uma substância ácida. Eu me arriscaria a dizer que está ali perto de um limão, certo? Um vinagre, tem mais ou menos essa acidez, esse potencial de hidrogênio. Gostaram? Então é isso, gente. O logaritmo tem várias aplicações. No próximo vídeo, nós vamos fazer exercícios do Enem, mostrando para vocês aplicações diversas. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.